Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Hoje, dia 29 de novembro de 2023, está no ar o podcast Bichos Tagarelas. E o alerta mundial: aquecimento global pode inundar cidades em todo o litoral. E o nosso vizinho argentino, Javier Milei, novo presidente, tentou, mas não foi recebido pela diretoria do FMI em Washington. Ricardo e queridos ouvintes, o programa está maravilhoso e começa aqui, com Brasília. O britânico Paul McCartney surpreendeu o público aqui em Brasília e se apresentou no Clube de Choro. A apresentação, anunciada com poucas horas de antecedência, foi feita apenas para 200 espectadores que tiveram celulares lacrados antes do início do evento. Então é muito legal assim, essa interação, essa interatividade do Paul McCartney, que cantou sucessos durante 1 hora, Ricardo. E essas pessoas pagaram R$200 para assistir esse show VIP. Basicamente, eram de pessoas que compraram ingressos, receberam um e-mail que o Paul ia fazer uma apresentação exclusiva para 200 pessoas. Você já pensou nisso? Eu paguei muito mais pelo ingresso que vai acontecer amanhã. Eu preferia pagar esses 200 e ter 1 hora ali, o Ricardo, de show, com show de Paul McCartney. Mas o show normalmente dele demora quase 3 horas. O último que eu assisti foi 2 horas e 50 minutos. Então essa questão aí, essa exclusividade para 200 pessoas que compraram ingressos, Você recebeu um e-mail, você quer comprar um ingresso para VIP, para assistir o Paul. Imagina tu acreditar numa coisa dessas, Eu não ia acreditar, Ricardo. Eu acho que eu não compraria porque eu não acreditaria. E 200 pila tá muito caro aí pra gente. Mas, olha só, antes das manchetes aqui, o Rodrigo Xavier, seria Rodrigo Javier Candia, será o nosso, então, correspondente na Argentina, e importantíssimo, ter um correspondente na Argentina com o governo agora, o próximo governo Milei, Mas vamos aos destaques dessa quarta-feira. Lula cria fundo de 20 bilhões de reais para manter aluno pobre na escola. Mensalidade escolar vai subir acima da inflação em 2024. Na Arábia Saudita, Lula encontra aquele príncipe que deu as joias a Bolsonaro, e não foi só a Bolsonaro, a toda a comitiva do Bolsonaro. E a gente tem que fiscalizar, Vamos ver aí o que vai aparecer. Minha Casa Minha Vida receberá 95 bilhões do FGTS em 2024. Câmara aprova a regulamentação do hidrogênio verde no Brasil. Senado do Brasil aprova a entrada da Bolívia no Mercosul. Julgamento sobre revisão da vida toda tem empate e articulação em curso. Relator declara favorável à indicação de Dino, que deverá ter maioria apertada na CCJ. Eu vou dar o número que Dino vai ter no plenário. Na CCJ passa Ricardo. Fábio Marçal, nosso jornalista super bem informado e empolgado. Gosto de te ver assim, empolgado, direto de Brasília. Bom, Fábio, esse show do Paul McCartney no Clube do Choro em Brasília deve ter sido memorável. Sabe que
eu tive a oportunidade de assistir um show do Paul McCartney em Curitiba, né, na pedreira Paulo Leminski, faz já alguns anos, e foi também um show inesquecível. Eu lembro bem que a Linda McCartney, a esposa do Paul, estava no show tocando pandeiro, e o Paul McCartney de fato estava empolgadíssimo. Foi um belo show. Mas essa em Brasília foi ainda mais fenomenal, né? Um belíssimo presente aos escolhidos para esse momento inesquecível. Olha, me dá saudades de Brasília e das muitas vezes que estive no Clube do Choro. Brasília tem muitos encantos. Foi um belíssimo presente aí do Paul McCartney para os nossos amigos, a população de Brasília, os poucos escolhidos aí nesse Clube do Choro. Oh, que saudades! E falando de política, Fábio Marçal traz essa informação, né? Que o presidente Lula estará em viagem ao exterior, né? Quer dizer, já está, né? Ele parte ainda hoje, quarta-feira, 29 de novembro, em busca de novos negócios e parcerias para o Brasil. Mas o fato trazido aí pelo Fábio Marçal é que o governo Bolsonaro, né, nosso ex-presidente, numa viagem semelhante ao mundo árabe, que toda a comitiva ganhou joias de presente, ou quase todos. Ai, essa informação aí é lamentável, né? Isso cheira propina descarada e me faz sentir que nós somos corruptíveis, e o brasileiro não é essa turma que foi para lá, né? Que qualquer anelzinho agrada e faz com que o Brasil se venda. Nós não somos assim, né? Mas é preciso investigação séria da Polícia Federal, né, para ver se isso de fato é verdade e botar na cadeia mesmo esse povo aí, independente de quem eram, se eram ministros, se eram até o próprio presidente, né, que já teve aí a sua reputação manchada por vários motivos, entre eles as famosas joias, né? Imagina só. É isso aí. E ainda hoje, nosso correspondente na Argentina traz informações exclusivas para o Bichos Tagarelas sobre como está o clima na política argentina, em especial o que sente o povo argentino, né, na Argentina, os nossos irmãos. Ainda hoje, vamos ouvir então Rodrigo Javier Candia. Podcast Bichos Tagarelas. Hoje o programa teria umas 3 horas, Ricardo. Então eu vou tentar simplificar isso aqui. E estou doido para ouvir no último bloco o Rodrigo Javier Candia, nosso correspondente em Buenos Aires. E olha, o Lula cria um fundo de 20 bilhões de reais para manter o aluno pobre na escola. Então, esse fundo de financiamento para incentivar estudantes a permanecerem no ensino médio. O fundo receberá, então, 20 bilhões de reais em recursos de orçamento, ações de empresas estatais, federais ou ações de companhias nas quais o governo tem participação minoritária. No futuro, os leilões do pré-sal poderão exigir das empresas aportes adicionais como contrapartida social. Plano do governo é, a partir do próximo ano, pagar uma bolsa para que jovens pobres não abandonem a escola. A ideia é boa. Vamos ver na prática, meu querido Ricardo. E o ano letivo nem terminou, mas a preocupação com a escola em 2024 já começou. O levantamento do Grupo Rabbit, consultoria especializada em educação, mostra que as mensalidades escolares vão subir em média 9,2% em 2024. É mais que a inflação prevista para este ano de 4,53%, segundo o Boletim Focus. E é pressão extra no orçamento das famílias. O cálculo da consultoria para estimar o reajuste escolar tem como base a consulta em 800 escolas de educação infantil e ensino fundamental e médio em todo o país. Além disso, leva em conta a necessidade
de investimentos, reajustes salariais dos professores e de outros funcionários, dívidas e outros custos. Então, a coisa está difícil, estoura sempre no nosso colo, Ricardo. Vamos ver, né, como o nosso orçamento dos pais aqui, eu me incluo nos pais e tenho uma filha na escola privada, né, vamos ver o que eles estão nos reservando, Ricardo. Então, no próximo bloco, teremos Rodrigo Javier Cândia. Não é no próximo bloco, Ricardo. Mentirinha, no último bloco. Ok? Vamos lá. E na semana passada, né, nosso colega Fábio Marçal, jornalista super bem informado, trouxe com exclusividade uma entrevista com o embaixador de Omã no Brasil. E hoje eu gostaria de falar sobre as nossas exportações para o mundo árabe, né? Inclusive onde o presidente Lula deve estar desembarcando nas próximas horas. A expectativa do mercado brasileiro em relação às vendas de produtos para os árabes é que haja um aumento de pelo menos 10% no próximo ano. Isso é uma notícia excelente aí para o Brasil. Os embarques de produtos halal. O que é halal? Halal é uma certificação, né? Os árabes, eles têm várias exigências, né? de qualidade, de higienização, enfim, são várias questões aí fitossanitárias, enfim, diversas exigências, mas que passam então por essa certificação halal. Vamos dizer um carimbo aí, esses produtos aqui estão ok para o mercado árabe. E esses comércios aqui no Brasil têm conseguido cada vez mais essa certificação. Então a expectativa é que o Brasil aumente aí entre 10% e 15% a venda de produtos para os Emirados Árabes. A estimativa é da World Logistics Passport, a WLP, é uma plataforma criada pelo governo de Dubai para incentivar o comércio local. Bom, e daqui a pouco vamos ouvir Javier Cândia, né? O Rodrigo Javier Cândia, nosso correspondente direto de Buenos Aires, na Argentina, que traz aí o clima, como está se sentindo o povo argentino com o novo presidente, né, o Javier, e com as mudanças que ele já está fazendo, ao contrário, inclusive, do que prometeu na campanha eleitoral. Internacional. Ricardo, na Arábia Saudita, Lula encontra o príncipe que deu joias a Bolsonaro. Lula chegou nesta terça-feira a Riad, visita que dá início a uma série de viagens a nações do Oriente Médio para selar parcerias de investimentos. Uma monarquia autoritária que vem sinalizando interesse em ampliar sua carteira de investimentos no Brasil. A reunião entre o presidente Lula e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman ocorreu no início da tarde, no horário de Brasília. Embora exerça na prática as funções de governante e tenha o cargo de premier, como o príncipe é conhecido, não é o chefe de Estado, cargo ocupado pelo seu pai, o rei Salman bin Abdulaziz. Então, Lula escreveu no seu Twitter, que é o X hoje, né? Conversamos sobre investimentos sauditas no Brasil em diversos setores e sobre potencial de exportações brasileiras. O que a Arábia Saudita está fazendo? Ela está tentando tirar aquela imagem de uma monarquia autoritária. Mas é difícil, né? Vocês lembram que o príncipe teria mandado matar aquele jornalista, né, que escrevia contra o príncipe, né? E isso ficou... Que tem dinheiro, Ricardo, vamos dizer, a Arábia Saudita tem dinheiro, todo mundo ficou quieto, o jornalista morreu, o jornalista morreu e foi esquartejado, né? Então descobriram quem matou
e daí foram presos, foram condenados à morte, mas o mandante, ninguém fez nada porque o mandante, o suposto mandante, tem muito dinheiro. Outra do príncipe foi aquela vez que ele botou toda a família de sucessores do pai, né, presos num hotel 6 estrelas. Então é tipo uma cadeia, né, que ele deixou até considerarem ele o príncipe herdeiro. Então, quando morrer o pai dele, ele será o rei da Arábia Saudita. Mas na prática, ele é o rei, Ricardo. Estudo publicado ontem pela Organização das Nações Unidas aponta que cidades do litoral poderão simplesmente estar submersas, o que atingirá cerca de 70 milhões de habitantes que estão no caminho da chamada expansão das planícies aluviais. Em resumo, o aumento do nível das águas dos mares. Segundo o estudo da ONU, né, que foi publicado ontem, no Rio de Janeiro, por exemplo, o pior dos cenários aponta para uma elevação do mar em 20 centímetros até meados do século e 48 centímetros até o ano 2100, ou seja, quase meio metro. Em Belém serão 21 centímetros. E no caso de São Luís e Fortaleza, a projeção aponta para uma elevação do nível do mar em 50 centímetros até o fim deste século. Ontem trouxemos aqui as primeiras informações reais, ou seja, não é alarmismo, não é sensacionalismo, nada disso. Falamos sobre o maior iceberg do planeta que se soltou da calota polar. Vamos então imaginar, né, os diversos impactos que isso pode causar. E entre esses impactos está, obviamente, a mudança da temperatura das águas, onde o iceberg for passando, né? Dá para imaginar o mar e de repente vem um bloco de gelo, né? Um iceberg gigante, que no caso estamos falando do maior iceberg do mundo, e ele está solto, né, boiando em direções pouco previsíveis. E com exclusividade ao podcast Bichos Tagarelas, o hidrogeólogo Rodrigo Sato, referência na América Latina em estudos a respeito das águas, ele que é mestre pela Universidade de São Paulo, nossa querida e renomada USP, o Sato então falou a respeito do impacto na temperatura das águas que o iceberg gigante já está causando. Estamos falando do iceberg denominado A23A, que tem cerca de 4.000 quilômetros quadrados, meu querido Fábio Marçal. Vamos ouvir então o hidrogeólogo Rodrigo Sato, nosso cientista, com exclusividade aqui no podcast Bichos Tagarelas. E o outro risco que se vê seria a própria mudança da temperatura das correntes onde esses icebergs estão. Como eles têm um tamanho muito grande, de milhares de quilômetros quadrados, obviamente que essa massa de gelo vai influenciar. Diferente de um iceberg pequeno, que ele mudaria a temperatura só da água do seu entorno, né? E logo depois ele derrete, ele desaparece e a água normaliza. Mas num iceberg desse tamanho, toda a corrente que passar próximo dele vai ter um longo período de resfriamento, tá? E isso pode alterar tanto o bioma por onde ele passar, que é o caso do A23, né? Existe um risco dele se estabelecer próximo à Ilha George do Sul e causar um desequilíbrio ecológico ali por causa da fauna que existe, né? A vida selvagem ela
ela é delicada nessas regiões, que já é uma região inóspita. Então qualquer mudança mais significativa climática nessas regiões, elas normalmente causam um impacto muito grande. Podcast Bichos Tagarelas. É isso aí, ouvimos Rodrigo Sato, hidrogeólogo, mestre pela Universidade de São Paulo. E o deslocamento do iceberg de fato causa pavor aí para a navegação também, né? Mas terá impactos na vida marinha, uma vez que milhões de focas, pinguins, aves marinhas, baleias, etc., se alimentam nas águas da região. E nós temos sim culpa nisso. Por que esse iceberg se soltou, né? Entre outros fatores, devido à poluição, devido ao aquecimento global, enfim, resta a nós repensarmos sobre isso, né? O clima está esquentando, mas vamos lá, não só na temperatura, também na política. Daqui a pouco vamos ouvir a respeito da apreensão do povo argentino, né? Do medo do povo argentino com o novo presidente, o Javier Milei. Vamos trazer aqui com exclusividade a fala do nosso correspondente Rodrigo Javier Candia, direto de Buenos Aires. Notícia boa! Ricardo, uma boa notícia, né, para quem aí tá esperando a sua casa. O orçamento do FGTS de 2024 prevê 117 bilhões, dos quais 97 bilhões serão destinados para a habitação popular, por Minha Casa Minha Vida, né? O governo quer construir 2 milhões de novas moradias até 2026. Já a linha pró-cotista, que oferece condições melhores para a compra de imóveis por pessoas que têm conta no FGTS, terá 8 bilhões e meio em 2024. Além disso, 12 bilhões vão para o saneamento básico e infraestrutura urbana, ainda pouco, por incrível que pareça, 12 é pouco. Na comparação com este ano, os recursos iniciais destinados para habitação no orçamento cresceram pouco menos de 12 bilhões, já que a previsão inicial era de que seriam repassados 85 bilhões. Ao longo do ano, o valor foi revisto e chegou a 109 bilhões. Os números aprovados nesta terça-feira pelo Conselho do FGTS podem mudar em breve e depender da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a remuneração do dinheiro que os trabalhadores têm em suas contas. No fundo, sempre vocês vão ouvir aqui a Pudim latindo, que a Pudim está enlouquecida hoje, Ricardo. E ainda sobre relações exteriores, né, comércio, o Ministério da Agricultura aqui no Brasil está ansioso aí com a visita de uma delegação chinesa que vai fazer vistorias em novos frigoríficos, e a expectativa então é que sejam ampliados, né, os frigoríficos aptos a vender para a China. Inclusive a Associação Brasileira de Proteína Animal se manifestou, né, já ressaltando, né, o que sempre vem dizendo, que nós cumprimos integralmente todos os regulamentos sanitários, enfim, e que o Brasil toma todo o cuidado com a produção de carne, enfim, que podem comprar as nossas carnes aqui, frangos, suínos, bovinos, enfim, tudo sem problema nenhum. E ainda especialmente sobre a carne suína, né, só uma curiosidade, quase metade da carne suína consumida no México, por exemplo, é importada. E 90% desse volume sai dos Estados Unidos. Então nós temos aí também um potencial com o México, e agora essa tendência também de ampliação com a China. É o Brasil vendendo a nossa produção e ampliando nossas riquezas, digamos assim, bilaterais, nosso comércio bilateral.
Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o nosso programa não para de surpreender. Na sexta-feira nós teremos um comentário de uma advogada sobre os seus problemas, né? Os problemas de todos os brasileiros, né? Que eu acho que o título vai ser Seus Direitos. O que tu acha, Ricardo? Seus direitos, né? Na realidade, os nossos direitos. Mas o ministro Fachin do Supremo apresentou voto na revisão da vida toda do INSS e seguiu o entendimento da Rosa Weber, já aposentada, sobre o direito dos aposentados à correção de renda, a data de referência da correção e o pagamento dos atrasados. Então isso aqui deve ser o comentário na sexta-feira da nossa colega e amiga, nossa advogada, que não daríamos o nome é surpresa, a partir de amanhã a gente fala, não é, o Ricardo? Então esse vai ser um tema muito importante aí da decisão do Supremo. Vamos ver que decisão o Supremo terá. A articulação do nome do Dino para ser aprovado até o final do ano, né? Então, o relator do processo será o senador Weverton, que adiantou que dará um parecer favorável à aprovação do ministro, que deverá passar, então, com uma margem bem apertada pela Comissão de Justiça do Senado, que ele será sabatinado daqui a 2 semanas. Dos 27 parlamentares do colegiado, 10 deles declararam abertamente que votarão para chancelar a escolha e 6 vão se posicionar contra. Vai ser ali o Gonê, que vai para a Procuradoria-Geral da República, passa de uma forma tranquila, passa tranquilamente, mas o Flávio Dino vai passar apertado, e a minha expectativa em relação a Flávio Dino no plenário do Senado Federal será de 52 a 54 votos. Vamos ver se eu acerto mais essa, Ricardo. E para finalizar, um grupo de 50 bolsonaristas já confirmou a presença na posse de Javier Milei. A caravana inclui deputados como Bia Kiss, Ricardo Salles, Carlos Zambelli, Eduardo Bolsonaro, senadores Magno Malta, Ciro Nogueira, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e um monte de gente. Com o teu dinheiro, Ricardo, com o meu dinheiro, com o dinheiro do ouvinte. Quer ir? Vai, mas paga do bolso. Ninguém paga do bolso nada aqui, Ricardo. Então, ansioso aí para ouvir o Rodrigo Javier Candia. É contigo, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. E hoje trazemos com exclusividade um exemplo da preocupação que o povo argentino tem com o novo presidente, o ultradireitista Javier Milei. Segundo fontes na Argentina, a preocupação é que serviços essenciais, como da saúde pública, da educação, passem a ser cobrados. E isso abala ainda mais a crise política que se instalou na Argentina. Quem fala a respeito, com exclusividade ao podcast Bichos Tagarelas, é o argentino Rodrigo Javier Candia. Podcast Bichos Tagarelas. Oi, mi querido Ricardo, como ves que vai? Tudo bem? Tudo certo? Aqui está tudo bom, na Argentina está encaminándose. Sí, estuve escuchando tu podcast de Bichos Tagarela, muy bom. Sí, y con respecto a la Argentina, así te voy a hablar en argentino, en castellano. La Argentina, ahora el 10 de diciembre va a asumir Milei, Javier Milei, el nuevo presidente electo. Y con respecto a lo del Mercosur, sí tienen
ciertas modificaciones que se venían haciendo con gobiernos pasados que cuando asuma Milei, cuando tome el gobierno, va a modificar. De momento no hay nada cierto, Ricardo, hasta el 10 de diciembre que una vez que él asuma, pero sí tiene muchas ganas de cerrar el Banco Central, tal vez con el Mercosur, ver qué es lo que va a acontecer, y con lo que la gente de acá, lo que habla mucho, las personas que hablan mucho, es que tienen miedo de las cosas públicas, ¿sí? Lo que es salud pública, tanto estudios, universidades, que son públicas. Una vez que asuma él, la gente teme, ¿sí? Tiene un poco de miedo por el tema de que deje de ser público, de acceso para todo público, y bueno, se empiece a cobrar por el servicio. Esas son cositas que se van diciendo. A gente está falando cosas así, mas no tem nada cierto hasta que asuma el nuevo presidente electo. Va a ser el 10 de diciembre. Obviamente sí voy a ir compartiendo información a medida que vaya surgiendo. Y bueno, un gran abrazo, mi querido Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. É isso aí, hoje quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023, você ouviu Bichos Tagarelas, seu podcast em língua portuguesa com o correspondente direto de Brasília, Fábio Marçal, nosso querido super bem informado jornalista na capital federal. Eu sou o Ricardo Weg, também jornalista, multimídia, empolgadaço com a vida, e na nossa mesa de áudio está o cineasta Maurício Viana. É isso aí, até amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.